Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, e versículos 6 e 7, está escrito assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que o apóstolo João está querendo dizer com esses versículos e qual o propósito dele liberar essas palavras para a igreja daquela época? Aqui João está escrevendo para rebater uma errada e herética maneira de pensar que estava acontecendo naquele tempo. Havia aqueles que diziam estar intelectualmente capacitados, espiritualmente amadurecidos para servir a Cristo, ou mesmo até para direcionar as pessoas à vida cristã que eles estavam vivendo. Mas não davam testemunho disso em suas vidas. Isso não acontecia na prática, no dia a dia, principalmente no modo que estavam vivendo. Diziam que tinham avançado tanto no caminho do conhecimento que o pecado havia deixado de ter importância para eles. Eles diziam ser tão espirituais e de maneira nenhuma se preocupava com o pecado. Clemente de Alexandria já relata que houve hereges dentro da igreja que diziam que não importava a maneira como alguém vivia. Diziam que o homem verdadeiramente espiritual não corria nenhum risco. Irineu conta que afirmava que um homem verdadeiramente espiritual nem sequer podia contrair alguma infecção ou contágio. Ou seja, eles se blindavam pelas falsas espiritualidades que não existiam, estavam no erro, estavam em trevas, não conseguiam enxergar. Eles não queriam o conhecimento que levava ao arrependimento e nem à aproximação de Deus, mas queriam o conhecimento, a espiritualidade que os levasse ao topo, que os levasse ao caminho da soberba e da altivez. O que era válido era a espiritualidade. E o conhecimento dos erros e pecados não tinha muita importância para eles. Eles achavam que Deus havia estabelecido aquilo tudo. Mas, na verdade, aquilo era algo criado na cabeça deles por meio de pensamentos e ensinamentos errados. Mas não conseguiam enxergar o quanto eles falavam em nome de Deus e estavam mentindo. Eles foram tão longe nessa condição que não importavam as coisas que eles fizessem. Essas pessoas diziam em sua realidade que tinham elevado a uma altura e crescimento de tal modo que o pecado não tinha mais importância. Quando eles chegaram dentro dessa condição, quando eles se depararam nesta condição, então valia tudo. Para alguns, desta forma, valia tudo, valia pregar, valia ensinar, valia profetizar, independente da maneira que eles estivessem. O mais importante é a elevação máxima da minha espiritualidade e do meu eu, dentro do conhecimento que eu tenho. Eles precisavam ser vistos dessa forma. Então, sobre essa estrutura, eles passavam a acreditar que a espiritualidade e o conhecimento iria anular os pecados e os seus erros. Olha o perigo disso tudo. Para eles não era o sangue de Jesus que verteu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados, mas sim o meu grau de espiritualidade e de conhecimento. Jesus deixou registrado em Mateus 7, 21, versículo 22 e 23, que quando ele falava dos falsos profetas, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se em mim de vocês que praticam o mal. Era difícil para o apóstolo João pôr na cabeça dessas pessoas o quanto eles estavam fora do que realmente Deus queria para a vida deles. É mais difícil tratar com pessoas assim, que
que pelo fato da sua espiritualidade, eles acham que não precisam mais de ninguém, não precisam de ir mais à fonte, eles se acham a própria fonte, não precisavam que ninguém argumentasse e que ninguém mostrasse o caminho. Então, restava para João expor a verdade e combater aquele pensamento herético, aquele pensamento errado. Então ele insiste em que para ter comunhão com Deus, que é luz, a pessoa deve andar na luz. E que se ainda anda na escuridão moral e ética da vida, sem Cristo não pode ter comunhão com Deus. Mas isso não significa que uma pessoa deva ser perfeita antes de ter entrado em comunhão com Deus. Se tal fosse o caso, todos nós estaríamos reprovados. Mas uma vez entregando a sua vida para Cristo, significa que esta pessoa vai investir a sua vida inteira na compreensão de suas responsabilidades nessa entrega. Não é só entregar, mas tem que haver a responsabilidade dessa entrega, no esforço para cumprir e ter uma atitude de arrependimento quando falhar. Sendo assim, tal pessoa nunca pensará que o pecado não tem importância e não incomoda, ou seja, significa que quanto mais perto de Deus estiver esta pessoa, mais terrível para ela será o erro e o pecado. E quanto mais longe a pessoa estiver de Deus, menos tem importância o pecado e o erro para ela. João insiste que tal pensamento acerca da espiritualidade tinha uma ideia errada em relação à verdade. Diz que aqueles que se acham que estão especialmente adiantados ao ponto que não precisam ser ensinados, que não precisam estar atentos aos erros de um modo de viver, e acham que tal revelação vai cancelar todo o resto, ainda eles andam em trevas e não estão praticando a verdade. A verdade aqui é sempre a verdade moral, aquela praticada, e não se trata de uma coisa que só é exercitada na mente. Tem pessoas que se apresentam e ao falar dela parece que é algo maravilhoso, nossa, que pessoa legal, que pessoa de Deus, e até convence por um certo momento, até você conhecer tal pessoa na prática e não no seu falar. A verdade nunca é apenas uma verdade intelectual, ou seja, o falar ou o pensar ou o conhecer, mas o praticar. A verdade não é um descobrimento de uma verdade abstrata, é uma maneira concreta de viver. Não só é pensamento, mas é também atividade, atitude, posição. Estamos vivendo em um tempo onde o cristianismo se transformou em um ciclo de discussão. Ou seja, se discute de muito sobre a Bíblia. Uns dizem que é certo, outros dizem que é errado, outros olham para a Bíblia como um livro que pode trazer muitas informações esclarecedoras, mas para o cristão a Bíblia é um livro a ser obedecido. João deixa bem claro que não adianta dizer que tem comunhão com Deus e que Ele é inteiramente luz e continuar andando nas trevas. Podemos perceber com muita facilidade que este versículo às vezes é muito utilizado para aqueles que estão do lado de fora, ou seja, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus e não são cristãos. E muitas vezes este versículo é lançado como um julgamento e um tipo de condenação para com aqueles que não tiveram a oportunidade de ter esse encontro verdadeiro com Cristo. Mas a palavra aqui não é para as pessoas que ainda não tinham aceitado Jesus, mas está falando para aqueles que estavam dentro da igreja, que estavam falando para aqueles que já tinham entregado a sua vida a Jesus, mas que precisavam olhar seu modo de vida primeiro como cristão, para depois olhar para aqueles que estavam lá fora e que precisavam ser alcançados por Jesus. João não deixa dúvidas em suas palavras em que aquele que diz conhecer a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso. Conhecer a Deus não é ir todos os dias ao culto ou fazer parte de todos os trabalhos daquela igreja. Não
Não é errado ir todos os dias ao culto ou participar de todos os trabalhos. Isso depende da disponibilidade de cada um. Mas o mais importante é guardar os mandamentos de Deus nessas idas e nessas participações. Por falta deste guardar os mandamentos de Deus, corre-se o risco de estar todos os dias no culto, ouvindo as palavras ministradas, os ensinamentos, mas dizendo uma coisa e fazendo outra. João se deparava com crentes que nos seus lábios diziam uma coisa, mas o seu modo de vida era totalmente diferente. Então, para João, esse crente era mentiroso. Porque para João, quem contradiz suas afirmações com a sua maneira de viver é um mentiroso. João não está falando daqueles que procuram se esforçar, e que muitas vezes no seu esforço eles falham, eles sofrem por não conseguir. Há necessidade de tomar muito cuidado com tudo isso, com os nossos pensamentos, principalmente aqueles que nos levam ao erro, colocando em posição de acharmos que somos superiores por causa de tal espiritualidade ou conhecimento alcançado. Na carta enviada aos Gálatas tem um versículo interessante que se encaixa bem nessa condição a qual estamos refletindo, que se encontra no capítulo 6, versículo 3 da carta aos Gálatas, que está escrito assim: se alguém se considera ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Às vezes a pessoa ela passa a vida toda tentando demonstrar aquilo que ela não é. Ou seja, se cria uma estrutura espiritual e um conhecimento superficial que não existe, e que lá no fundo, essa pessoa vai decepcionar. Porque a maior decepção que ela vai ter é chegar no final da sua vida e entender que todas aquelas construções eram ilusórias e mentirosas, e que se deixou de fazer muita coisa boa na prática, pelo fato de tentar ser aquilo que não é. Se perdendo, ou seja, perdendo tempo por tentar ser aquilo que não é, se enganando a si mesmo, como diz a palavra de Deus. O importante de tudo isso é se preocupar em ser você mesmo, independente do ambiente, independente da situação, independente do que as pessoas acham. É ser você mesmo, com pouca, com muita espiritualidade, com pouco, com muito conhecimento, para que não venha buscar aparatos ou qualquer tipo de construção ilusória e mentirosa.